Presidente Lula tem até o fim do dia para sancionar projeto da saidinha de presos. E ele deve vetar a proposta. E você vai ver também. Governo corta a verba da educação básica e farmácia popular para fazer ajuste fiscal. 9 pessoas morrem em acidente com ônibus na Bahia. Estudo mostra que brasileiro passa em média 3 horas e meia por dia no celular. E ainda, hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. O problema afeta mais de 150 mil pessoas no Brasil. Tudo isso você confere a partir de agora, no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Olha só, o presidente Lula tem até o fim do dia de hoje para sancionar o projeto que acaba com a saidinha dos presos. A proposta, inclusive, tem sido motivo de polêmica entre o governo e o Congresso. E agora há pouco, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, informou que Lula deve vetar a proposta. Acompanhe. O presidente Lula tem até hoje para decidir se sanciona ou veta o projeto de lei que proíbe a saidinha de presos em feriados. O tema é considerado delicado pelo governo e, por isso, a tendência é que a proposta aprovada pelos parlamentares não seja vetada integralmente para não criar um novo embate entre Planalto e Congresso. O ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Ricardo Lewandowski, já demonstrou que é contra o fim das saidinhas. No parecer da Ordem dos Advogados do Brasil, a saída temporária era um instrumento de execução da pena privativa de liberdade voltado a fortalecer vínculos familiares, reduzir tensões carcerárias e possibilitar a reintegração social do preso. Atualmente, a legislação permite o benefício a presos do regime semiaberto que já tenham cumprido o mínimo de 1/6 da pena, se for primário, e 1/4 se for reincidente. Além disso, é preciso apresentar comportamento adequado. Os presos que têm o benefício podem sair até 5 vezes ao ano sem vigilância direta para visitar a família, estudar fora da cadeia ou participar de atividades que contribuam para a ressocialização. O Congresso Nacional concluiu a discussão do texto no mês passado. A proposta aguarda agora a análise do Palácio do Planalto. A saída temporária é concedida pela Justiça como forma de ressocialização dos presos e manutenção de vínculo deles com o mundo fora do sistema prisional. Para falar mais sobre esse assunto, que, como eu disse, tem causado muita polêmica, nós vamos conversar com um especialista. Nosso convidado é o advogado Paulo Hamilton, ele que é doutor em jurisdição constitucional. Boa noite, doutor Paulo Hamilton. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Boa noite. E, doutor, o presidente, como eu disse, tem até o fim do dia para sancionar esse projeto da saidinha. Agora há pouco, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que o presidente deve vetar especialmente o trecho que proibia a visita a parentes. Eu queria saber a sua avaliação como especialista no assunto. Olha, isso é um assunto polêmico, né? E é um assunto polêmico porque essas saidinhas, elas estão causando um transtorno para a sociedade. Nós estamos verificando vários casos em que há uma saidinha sem critério, criminosos graves e há o cometimento de crimes, não é? Então, eu creio que a legislação vem em boa hora. Correto. E, doutor, o que pode ter pesado ou está pesando para o presidente vetar a proposta? A gente sabe que a pressão é grande dos dois lados. Inclusive, o ministro Ricardo Lewandowski teria informado ao presidente que há a possibilidade de um grande motim em todas ou em muitas cadeias do país se a proposta for sancionada. Queria que o senhor comentasse essa pressão e o que pode estar pesando para o veto ou o possível veto. Primeiro, uma pressão dos grupos de direitos humanos, mas que não realizam uma análise adequada da legislação. Né? Nós não podemos encarar como um sonho, um mundo perfeito, não é?
a pessoa que está encarcerada e que vai se ressocializar. A ressocialização no ambiente carcerário é muito difícil. E o segundo ponto é o receio de motins, de rebeliões. Mas o Estado precisa ser firme, não é? E garantir a efetividade da norma, creio eu. Se nós cedermos, o Estado de Direito não pode ceder a pressões. Correto. Pesa também, o senhor falou do grupo dos direitos humanos, a parte política pesa também, além dessa parte técnica e criminal do direito? Pesa a parte política, sem dúvida nenhuma. Não é? A legislação, ela é reflexo da sociedade e é reflexo dos acordos políticos que existem, né? A pressão política de dois lados. Mas é assim mesmo no ambiente democrático. Nas democracias, o lobby, né? O lobby é legítimo. O lobby de cada parte defendendo os seus interesses. Tá certo. Doutor, eu peço então que o senhor continue conosco e acompanhe agora essa outra notícia. Olha só, o Supremo Tribunal Federal definiu hoje que pessoas que são vítimas de tiroteios em operações policiais devem receber indenização. Pela decisão do STF, os governos devem se responsabilizar pelos mortos e feridos em tiroteios de operações policiais. A indenização só é concedida se a vítima tiver provas de que foi atingida por um policial. Quando a perícia for inconclusiva, ou seja, não dar a certeza de onde partiu o tiro, uma investigação sobre o caso deverá ser realizada para saber se o agente de segurança é culpado ou não. Qualquer ferimento e dano causado deve ser reparado pelo governo. Então, essa decisão que foi tomada agora à tarde, e nós vamos repercutir também esse assunto com o doutor Paulo Hamilton. E, doutor, voltando a falar com o senhor agora, o que o senhor achou dessa decisão de agora à tarde sobre a indenização para vítimas de tiroteios? O que acontece é o seguinte, a ação ou omissão, ela pode ser legítima. Só que se for comprovado que a ação ou omissão humana foi por intermédio de negligência, imprudência ou imperícia, cabe o dever de indenizar. E o Estado, não é, ele tem o dever de indenizar se os seus agentes agirem com imprudência, negligência ou imperícia. Então, um policial militar que verifica que a grande multidão, ele não deve revidar o tiro, ele deve fazer uma análise técnica, não é? Se é possível revidar ou não. Se for comprovado que ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia, cabe ao Estado indenizar. E logicamente, se o tiro que alvejou a pessoa que veio a falecer foi disparado pelos órgãos de segurança. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o doutor Paulo Hamilton, ele que é doutor em jurisdição constitucional. Doutor, muito obrigado pela sua participação e principalmente por essa visão técnica que acrescenta ao assunto. Eu que agradeço, muito obrigado, até logo. Grande abraço. E olha só, um acidente com ônibus de turismo deixou 9 pessoas mortas hoje em Teixeira de Freitas, na Bahia. O repórter Cleiton Rodrigues esteve no local da tragédia e conta agora os detalhes. O acidente aconteceu por volta de 4h30 da manhã na altura do quilômetro 885 da BR-101 em Teixeira de Freitas. No veículo estavam 34 pessoas que saíram do Rio de Janeiro numa excursão para Porto Seguro. 18 vítimas no momento estão na enfermaria com escoriações e estado com escoriações leves e 6 vítimas foram encaminhadas diretamente ao bloco cirúrgico. Dessas 6 vítimas, tinha uma paciente muito grave, com diversas fraturas em pelve, braços e hemorragia, tendo 8 paradas durante o procedimento cirúrgico, vindo a óbito, não resistiu aos ferimentos. O ônibus bateu num barranco e tombou às margens da rodovia. De acordo com a PRF, o excesso de velocidade para o trecho pode ter sido a causa do acidente, que será investigada junto com o Departamento de Polícia Técnica. Os 2 condutores do veículo não se feriram, de acordo com a polícia. Eles estavam utilizando o cinto de segurança. Segundo as autoridades, dada a dinâmica do acidente, tudo leva a crer que os passageiros estavam sem cinto. Contudo, todas as causas ainda serão apuradas. O ônibus de turismo saiu ontem à tarde do bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. No momento do acidente, todos estavam acordados. A aposentada Vânia Pedrita é uma das sobreviventes. Um carro passou pela gente, piscou o farol muito alto. Eu acredito que ali o motorista deve ter perdido a visão. Ou não sei se ele jogou para cima do caminhão, entendeu? Porque foi uma luz um farol assim muito forte.
Aí, logo que o caminhão passou pela gente, o carro começou a balançar e aí nós batemos num barranco e entramos numa calha de chuva. Aí o ônibus virou, entendeu? Ele tombou, aí ficou todo mundo preso. O ônibus pertence à empresa RM Viagens e Turismo. Ela informou por meio de nota que está empenhada em prestar todo o suporte necessário aos envolvidos e se coloca à disposição para fornecer qualquer informação para auxiliar no que for preciso para amenizar os impactos do acidente. E o governo federal realizou um corte de verbas de 4 bilhões de reais no orçamento de vários ministérios. A medida afetou a educação básica e o programa Farmácia Popular, entre outros. A diminuição se refere a recursos que estavam previstos para este ano e afeta a educação básica, as bolsas de estudo em universidades e programas como Criança Feliz e o financiamento de comunidades terapêuticas para o tratamento de pessoas que fazem uso abusivo de álcool e drogas. O corte total foi feito em diversos ministérios e supera 4 bilhões de reais. A medida foi tomada para adequar o orçamento às regras do novo arcabouço fiscal. Uma das principais bandeiras do Ministério da Saúde no governo Lula, o programa Farmácia Popular perdeu cerca de 20% dos recursos para a entrega de medicamentos com desconto. Nesta modalidade, o Ministério banca até 90% do valor dos medicamentos para doenças como glaucoma e Parkinson, entre outras. Esses remédios são comprados em farmácias credenciadas. Mas outros 4 bilhões e 900 milhões de reais reservados pelo Ministério da Saúde para a entrega gratuita dos medicamentos não foram afetados. E olha só, em comemoração aos 200 anos da Constituição do Brasil, o governo lançou hoje uma moeda comemorativa. O valor dela será de R$ 5,00 e veja como ficou. As moedas serão produzidas em prata e terão cravado em sua face o valor de R$ 5,00. A venda será feita pelo site Clube da Moeda e custará R$ 440 cada unidade. O evento de lançamento contou com a presença dos representantes do Banco Central, da Casa da Moeda e da Câmara. E veja a seguir, estudo mostra que brasileiro passa em média 3 horas e meia por dia no celular. E ainda, hoje é Dia Mundial de Conscientização do Parkinson. 150 mil brasileiros sofrem com o problema. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, um estudo mostra que em 2023 o brasileiro passou em média 3 horas e meia no celular. Acompanhe na reportagem. Foram baixados 10 bilhões de aplicativos, o que coloca o Brasil em 4º lugar no mundo, tanto em número de downloads quanto em tempo de tela. Mas esse ranking não é motivo para se orgulhar. Isso porque os especialistas recomendam limitar o uso do celular para 2 horas por dia. Com isso, os problemas como fadiga ocular, dor de cabeça e principalmente dependência do dispositivo podem ser evitados. Mas esse cenário não acontece no Brasil. Isso porque os brasileiros usam, em média, 1 hora e meia a mais do que o recomendado. E não é só a saúde que é impactada com o celular. Já na economia, o efeito é ao contrário. Após a pandemia, momento que os smartphones se tornaram o principal modo de compra, o comércio digital cresceu e o levantamento estima que o Brasil tenha alcançado mais de 35 bilhões de dólares em 2023 nesse setor da economia. E você aí que nos assiste, se considera uma pessoa explosiva? Então preste atenção nessa notícia. Isso porque um estudo japonês revelou um método infalível para descontar e controlar a raiva. O tal método infalível não consiste em gritar alto ou socar um travesseiro ou uma almofada. Os pesquisadores japoneses descobriram que, na hora da raiva, a melhor maneira de se acalmar é escrever os sentimentos em um papel e depois rasgá-lo.
É, isso mesmo. Parece até uma brincadeira, né? Mas não é não. Saiba que os resultados desse experimento impressionaram até mesmo os acadêmicos em ciências cognitivas da Universidade de Nagoya, responsáveis pelo estudo. Eles recrutaram 100 estudantes e pediram para escreverem breves opiniões sobre diferentes temas. E aí os pesquisadores disseram que eles seriam avaliados por um aluno de doutorado da universidade, que analisaria por meio dos textos a inteligência deles, os interesses, o pensamento lógico e a racionalidade. Só que, independente das respostas, todos os recrutados tiveram pontuação baixa e com um comentário bem negativo sobre o desempenho no teste. E claro que todo mundo ficou com raiva do resultado dessa avaliação. Foi aí que os pesquisadores pediram que eles escrevessem os sentimentos em um papel. Mas metade da turma foi orientada a guardar em uma pasta aquele papel com os sentimentos. E a outra metade foi orientada a rasgá-lo. No grupo que guardou o papel, observou-se que os níveis de raiva subjetiva permaneceram elevados. E entre os alunos que rasgaram, a raiva diminuiu a ponto de ser neutralizada. Foi por isso que os pesquisadores consideraram o método como infalível. E agora tiveram um estudo publicado na revista científica Scientific Reports. Então fica aí a dica, né? Se tiver raiva, é só escrever todos os sentimentos direitinho ali numa folha de papel e depois rasgá-la. E hoje, dia 11 de abril, é dia mundial para falar sobre o Parkinson, uma doença que atinge mais de 150 mil brasileiros e cada vez mais vem sendo diagnosticada entre os jovens. O envelhecimento da população, condição de vida exaustiva e fatores genéticos são as causas mais estudadas quando o assunto é doença de Parkinson. De acordo com os estudos, até 2030 haverá quase 50% de aumento nos diagnósticos da doença, que muitas vezes é caracterizada por tremores, mas também pode causar rigidez muscular e outras adversidades do sistema neural. Um mistério para a ciência e para quem é atingido por ela. Ela é neurodegenerativa. Nós temos uma região do cérebro que começa a produzir menos de uma substância do que ela produziria, que é a dopamina. E essa substância em menor quantidade leva a todos esses sintomas que a gente conhece. Ela é uma doença progressiva, né? Então cada indivíduo vai ter uma doença de uma maneira diferente. Nós vamos ter indivíduos com doenças mais leves, indivíduos que não vão precisar de tanta medicação, de tratamento mais específico, enquanto nós vamos ter indivíduos que têm uma piora mais progressiva, uma piora um pouco mais severa desses sintomas e que vão ter maiores limitações. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Uma doença que geralmente é associada à idade avançada, mas os números de casos precoces vêm aumentando. A predominância é em idosos, né? Então acima de 60 anos é a maior faixa etária para esse tipo de doença. Nós temos os casos de Parkinson precoce, que é quando ele ocorre antes dos 45 anos, e inclusive casos de Parkinson que a gente chama de Parkinson juvenil, que são pessoas abaixo de 21 anos que começam com a doença. São casos mais esporádicos, mais raros, geralmente estão ligados a fatores genéticos hereditários, mas sim, existem casos de pessoas mais jovens. O Parkinson entrou na vida da Tatiana de forma precoce, aos 37 anos. E há 10 ela vem travando uma batalha contra a doença, que chegou no momento mais importante da vida de uma mulher, na maternidade. Aos 37 anos, realmente, eu fui diagnosticada com a doença de Parkinson. Estava com meu filho com 4 meses. Tá? Nesse período, realmente, eu não aceitei. Realmente, fui procurar outras opiniões de outros neurologistas. Tive mais em 2, um aqui em Criciúma, outro em Porto Alegre. E realmente tive a confirmação dos 3 neurologistas, que realmente o meu problema era a doença de Parkinson. Né? Antigamente se falava mal de Parkinson, né? Hoje é só a doença de Parkinson, ou melhor, Parkinson, para realmente tirar aquela sombrio, vamos dizer assim, né, da doença. Então, eu tenho o diagnóstico há 7 anos e meio, já está fazendo. Todo dia é uma luta. Quando realmente eu comecei com o diagnóstico, era mais a lentidão do lado esquerdo. Quando eu comecei o tratamento, realmente, eu senti que como foi tirado com uma mão, assim, sabe, que realmente meus movimentos começaram a ficar mais soltos, comecei realmente a ter a qualidade de vida normal. Só que no decorrer dos anos, realmente, eu comecei a sentir mais dificuldades.
Até então que a medicação foi começando a aumentar, as doses. No começo eu tomava 1 comprimido por dia, depois aumentando para 2. Hoje eu estou tomando 6 comprimidos do Prolapa por dia, mais Razagilina, mais Pramipexol. Então, assim, é um tratamento contínuo. A cada 4 horas eu tenho que estar tomando para realmente eu ter um movimento melhor, uma qualidade de vida melhor. E para enfrentar a doença e saber mais sobre ela, Tati, como é conhecida, não ficou parada. Foi atrás de buscar e levar informações para outros portadores. Assim, fundaram o Núcleo de Apoio aos Parkinsonianos e reativaram um grupo de estudos e bem-estar em parceria com a Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, onde 2 vezes por semana realizam práticas de fisioterapia e educação física para melhorar as condições de vida. Em junho do ano passado, a gente começou com esse trabalho novamente na Unesc, e a partir daí, começamos com 17 portadores. No final do ano, a gente encerrou praticamente com quase 80 portadores. Tá? Então, assim, a gente viu que realmente o pessoal estava buscando algo para realmente ter uma ajuda, uma qualidade de vida melhor, uma assistência, né? E começamos realmente a desenvolver esse trabalho junto com a Unesc, e no decorrer do ano, a gente conseguiu realmente registrar a associação, a Associação Parkinson Sul, nome fantasia Stable, o Núcleo de Apoio aos Parkinsonianos, que realmente está movimentando a região sul, né? Porque a gente registrou em Criciúma, mas atinge toda a região da ANREC, dos 12 municípios. Então, para trazer realmente qualidade de vida melhor para todos os portadores, informações, aconchego, um acolho, um carinho, um abraço, principalmente para quem recebe o primeiro diagnóstico, não tem onde procurar ajuda, orientações, e a gente quer ser realmente esse núcleo, essa família realmente para estar dando esse apoio para todos os parkinsonianos e os familiares. Para a Tati, a chegada do Parkinson, mesmo que precoce, abriu as portas para um novo mundo, onde o poder ajudar o próximo lhe dá mais forças para continuar enfrentando a doença. Hoje, vamos dizer que é a minha força, vamos dizer que eu tiro a força realmente para estar ajudando as outras pessoas, né? Porque todo mundo hoje procura a Tati. É a Tati da Unesc, a Tati da Stable, procurando realmente orientações, informações. E assim, eu me sinto gratificante em poder estar ajudando as pessoas. Mesmo quando não tendo muita experiência, não sou formada, sabe, assim, nem nenhuma área da saúde, mas o fato de eu estar dando uma palavra de carinho para todas as pessoas, isso aí me conforta muito e faz eu cada vez mais enfrentar mais a minha saúde, o meu problema, não fazer eu desanimar. Porque eu sei que tem as pessoas que precisam de mim. Então é onde eu realmente estou tirando mais forças para encarar o Parkinson na minha vida. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e continue ligado em nossa programação. Ótima noite e até amanhã.